Fala, meu povo! Chegou a hora aqui de ouvir algumas dicas sobre como usar a comunicação a favor dos negócios, como convencer seu consumidor, como apresentar a sua empresa para o investidor, enfim. Para isso, eu convidei a Thaís aqui, Thaís Gimenez, do Linguagens que Conectam. Vou deixar aqui o Instagram dela para vocês acompanharem ela depois. Eu, Thaís Gimenez, uma mestre aqui na arte da comunicação, para te dar uma aula prática, para nos dar uma aula prática, né? Sobre como melhorar a comunicação, sobre como reduzir seu nervosismo na hora de apresentar, falar com outras pessoas, enfim, estou dando um spoiler aqui do tema do vídeo, mas Thaís, bem-vinda. Obrigado por estar aqui com a gente. Muito ansioso aqui por esse papo. Eu que agradeço o seu convite. Estou aqui super à disposição para poder ajudar com todas as dúvidas e que surgirem aí para a gente, de fato, conseguir usar essa ferramenta que é tão importante e que faz tanta diferença nas nossas conexões, nas nossas vendas, nas nossas negociações e tudo mais. Já pegando o gancho, tá? Assim, faz muita diferença, de fato, né? Mas tem gente que é mais introspectiva, gente que já é mais natural. Todo mundo consegue desenvolver comunicação, né? Começar do começo aqui. Eu sou prova viva disso. Eu sou uma pessoa que, na minha personalidade, eu sou tímida e eu sou mais introspectiva. Então, eu sempre fui das pessoas mais quietas, observadoras, que quando estava num evento, numa festa de aniversário, num lugar onde eu não conhecia ninguém. Se as pessoas viessem até mim, puxar assunto e tal, falar, eu desenrolava, falava assim, com maior tranquilidade. Agora, ter a iniciativa, ou ser a pessoa do centro da roda, onde está todo mundo olhando e tal, até hoje, por exemplo, se está numa roda com amigos ainda, com pessoas que eu tenho intimidade e tudo mais, e se de alguma forma as pessoas estão me elogiando e tal, na hora minha bochecha fica vermelha, ainda, né? Então, sim, dá para desenvolver, e o que eu acho mais legal é desenvolver sem perder a nossa essência, né? Que, claro, eu nunca vou ser aquela pessoa extremamente extrovertida, que chega chegando nos lugares e tudo mais, porque não tem a ver com a minha essência. Mas eu consegui desenvolver isso a ponto de hoje dar aula, fazer palestras, fazer network. Se eu tenho a intenção, ou eu quero me aproximar estrategicamente de alguém para conversar, não sei o quê, eu tenho ferramentas hoje que eu consigo achar um lugar mais confortável para fazer isso, não 100% natural, é exercício mesmo, é saber como exercitar, ter essas ferramentas, mas com certeza dá para. Você é mais do introspectivo ou mais Total, extrovertido? totalmente intro, assim, para mim é difícil, que eu sempre, é sempre um esforço, né? Assim, eu sempre preciso me preparar. Pô, eu gravo vídeo, tudo mais, os bastidores, né? O pré é sempre aquele friozinho na barriga, assim, de putz, preciso saber que eu estou indo me jogar nessa, né, levantar minha energia, porque senão eu começo a me reduzir ali, né? E, putz, é legal você falar, né, que é para todo mundo. E eu vejo você falando algumas vezes nos seus vídeos, né, que a comunicação não é só verbal, né? Comunicação é um contexto, né? Como é que é esse contexto aqui também? Até pensando numa pessoa mais introspectiva, né? Mais natural que ela feche o braço, né? Como é que Uhum. trabalha esse outro lado também? Não, perfeito. Você trouxe, né, mesmo isso. Você falou, se eu não tomar cuidado, né, eu já fico. E você fez assim, Né? ó, né? Você viu? Assim, Já preciso me forçar aqui a voltar. já precisa, tá na É, postura, tá no é. personagem, né? Mas assim, os nossos gestos inconscientes, porque né, em muitos momentos estamos em posturas, expressões faciais, a forma como a gente mexe, né, com as mãos e tudo mais, isso tudo manda uma mensagem, né, para a pessoa que está lá do outro lado. E mensagens que são inconscientes. Então, eu posso não ser um analista, um perito criminal que sei analisar tudo isso,
mas eu vou ser impactado por essas informações não verbais que estão vindo da outra pessoa, a partir da postura e tudo mais, né? Então, tanto isso tem um impacto em como as pessoas recebem a nossa informação, se elas vão dar mais credibilidade naquilo que a gente está dizendo ou não, se elas vão confiar ou não naquilo, e por fim, se ela vai tomar uma decisão favorável ou desfavorável em relação àquilo que a gente está dizendo para ela, né? Então, tem o não verbal tem esse impacto no poder de decisões inconscientes, tá? Mas ao mesmo tempo ela também nos ajuda a ficar mais confortável. Então, à medida que, né, você fez aí, se não, se eu tomo cuidado, eu fico assim. Então, quando você de alguma forma faz esse esforço, assim como eu, né, hoje um pouco mais natural, porque já faço muito isso, né, todos os dias, mas quando eu coloco uma postura mais aberta, quando né, preparo o meu corpo, a minha comunicação já sai de um outro jeito. O Uhum. meu tom de voz, a projeção da minha fala e tudo mais. E isso tem um impacto diferente para quem tá ouvindo, né? Imagina se você começasse o vídeo do YouTube assim: Oi, gente, tudo É. bem? E o vídeo, né, tem um lance que ele suga, parece, a energia, né? Eu lembro dos primeiros vídeos que eu gravei, cara, eu achava que eu tava arrasando. Aí eu assistia e falei, não, tá tudo errado isso aqui, né? Não sou eu, não é energia. Às vezes sou eu, só que eu nunca imaginava ali que era assim. Então é um processo muito de autoconhecimento, né? De autoconhecimento e de conhecer essas técnicas, né? De como se portar. Sim, totalmente. Eu, quando vejo os meus primeiros vídeos, mesmo eu já trabalhando a comunicação e falando sobre comunicação, eu tenho vergonha. E eu deixo justamente para as pessoas conseguirem ver essa construção, essa trajetória, porque eu acho que é importante também. Mas eu olho e falo, nossa Senhora, como que eu tinha coragem de postar aquilo? Mas tudo bem, Uhum. que bom que eu tive, né? Porque daí hoje eu tenho essa história para contar. Tô aqui E é um hoje. processo, né? Aliás, eu vou deixar aqui no card um vídeo para vocês darem risada de mim, do primeiro vídeo que eu gravei, só para vocês verem também a evolução, assim, né? É um processo, ainda estou melhorando, mas é legal de ver, né, essa historinha também, para você olhar, cara, dá sim para desenvolver, né? Qualquer pessoa consegue se desenvolver. É treino, ter as ferramentas e treino mesmo. Quais são as dicas, as técnicas, sei lá, estamos falando de linguagem não verbal, falamos de entonação, que mais que existe assim? A pessoa é Uhum, introspectiva. Vou apresentar a minha empresa aqui para o investidor, né? Como tá. é que tenho que me portar? Como é que eu treino isso? A primeira coisa a se entender em relação a isso é assim: o nosso cérebro, ele em 5 segundos, ele já faz um julgamento se eu posso confiar ou não naquela pessoa. Então, antes da gente ter a chance de abrir a boca, de falar do nosso negócio, falar, a gente pode ter uma ideia mirabolante, fantástica, incrível, mas antes disso tudo, o cérebro daquela pessoa ela já está decidindo se ela vai confiar em tudo o resto que você vai contar. Então, assim, o primeiro contato, né, desde quando você entra na sala, no campo de visão, mesmo que você não é a pessoa, às vezes, que está ali com a atenção das pessoas, mas desde o primeiro momento, você está mandando mensagens com a sua postura, com a sua presença corporal, que traz mais credibilidade ou não. Então, prestar atenção nesse primeiro contato, de andar com passos mais firmes, um peito mais aberto, né? Não se fechar tanto, né? Expandir um pouco mais, abrir um pouco a expressão, porque às vezes a gente quer passar uma mensagem séria, quer estar concentrado naquilo, e aí a gente, né? Então, suavizar um pouco, né, essa expressão e abrir o peito já vai ter um impacto completamente diferente em todo aquele pitch, toda aquela comunicação ali. Então, quando a gente fala do não verbal, é disso que nós estamos falando.
E como tira o nervosismo, né? Porque puxa nervosismo, natural que vem. Não Aham. sei, acho que até para você, né, que já está mais acostumada, né, em dar Uhum. palestra, fazer evento, como é que você trabalha isso? Até hoje, não é isso, o frio na barriga. E eu posso já ter feito uma mesma palestra ou ter feito uma mesma aula, por exemplo, já de diversas formas, então já sei de trás para frente aquilo. O friozinho na barriga sempre vem, e talvez para mim é a graça, né, do negócio. É o que dá aquele que a gente se importa, né? Uhum. Dá um foco, dá uma atenção. Assim, a respiração é uma das nossas tecnologias de gerenciamento de ansiedades mais eficazes que nós temos, né? Em vários sentidos. Tanto porque quando a gente se presta atenção e respira consciente, né, isso vai fazendo o nosso pulmão expandir mais, porque quando a gente está tenso, ansioso com uma determinada coisa, a gente tensiona o abdômen, tensiona a caixa torácica, tensiona pulmão e o pulmão fica mais assim, né? Sem espaço. À medida que você conscientemente vai forçando, né, vai fazendo ele se expandir, automaticamente em reação em cadeia, as nossas fibras musculares vão se relaxando, isso vai ajudando essa calma acontecer. E ao mesmo tempo, quando eu me percebo respirando, isso faz com que eu tenha uma velocidade de fala mais cadenciada. Isso faz com que eu consiga pensar melhor as palavras e tudo mais. Isso tudo vai ajudando a diminuir o nervosismo, não só pela calma que a respiração traz, mas porque eu percebo que assim, tô conseguindo raciocinar, tô conseguindo falar aquilo que eu planejei. Isso vai dando cada vez mais confiança, né? E vai tendo um feedback positivo nesse sentido. Então, assim, a respiração é uma das melhores coisas quando a gente fala de nervosismo nesses momentos, assim. E não só no prévio, mas durante, né? Então, Durante. quando eu tô falando aqui para vocês, eu tô respirando e falando. Se você não tá conseguindo falar e respirar ao mesmo tempo, é porque a velocidade não tá adequada. Aham. E aí você Tem vai se alguma coisa embananar errada. inevitavelmente. Exatamente. É receita para dar merda. E você falou que é muito sobre treino, né? Sobre se jogar, sobre testar. Você não vai começar logo de na perfeição ali, né, Uhum. do processo. Quanto tempo você demorou para evoluir nessa jornada aí? Nossa, boa pergunta. Assim, faz uns. Vai, depois de uns 2 anos gravando vídeo, fazendo live toda semana, dando aula e tudo mais, que eu olhei um vídeo meu e consegui falar: Nossa, olha que legal esse negócio aí que essa pessoa está dizendo. Então, eu consegui. Mas também, claro, eu sou bem crítica comigo, né? Então, por mais que outras pessoas vissem de fora e falam, não, tá ótimo e tal, mas a minha, ainda mais que trabalho com isso, né, também tenho um olhar crítico maior. Então, digamos que depois de uns 2 anos eu consegui apreciar, mas já sim, nos primeiros ajustes, eu já percebia uma diferença de, de quantas pessoas me davam credibilidade, no quanto elas se interessavam mais por aquilo que eu estava dizendo, no feedback que vinham dos alunos, na conversão e persuasão a partir, né, das vendas, dos números e tudo mais. Então, foi um crescente. Então, assim, já desde o início eu percebia, mas com o nível de exigência que eu tinha, vai depois de um. E assim, treinando era. O que que é treinar? Né? Assim, como que treina isso? Né? Então, assim, treinando era eu prestando atenção nas minhas mãos. Então, assim, as mãos e a expressão facial são uma das coisas que mais comunicam as emoções, justamente porque tem mais ligações com o cérebro. Então, quando a gente está emocionalmente mobilizado, então estou muito excitado, animado, feliz, ou estou muito nervoso, a primeira expressão
vai vir das mãos, que ficam ou tec, 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 né, com a caneta, tec, 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 Aham, ou com o passador de um lado é. do outro, ou eu tô com alguma coisa, né, na mão, fica essa inquietude que você percebe na mão. E quando você tá também você vê no rosto, né? Aquela animação, aquela tensão, né? De alguma forma. Então, quando eu comecei, então assim, a primeira coisa que eu vou fazer é ter consciência das minhas mãos. São elas. O resto pode estar tudo cagado, tudo estranho, mas eu vou cuidar com as minhas mãos. E aí eu comecei no dia a dia, né, com os familiares, quando eu estava em roda de amigos e tal, eu comecei a prestar atenção em o que que eu fazia com a minha mão. E isso começou a sair daquilo que eu gastava muita energia mental prestando atenção nas mãos, e aí perdia, né, o que que eu ia falar, ou nem prestava atenção no que a pessoa estava dizendo, só pensando nas mãos. Isso começou a ficar mais automático. E aí começou a fazer parte do meu vocabulário corporal e sair de um jeito mais natural. Aí, uma vez que isso aqui já estava mais natural, falei: tá bom, agora vou prestar atenção mais na minha expressão facial, para não ficar uma coisa muito desconecta naquilo. E como eu tinha a devolutiva do vídeo, ficava fácil às vezes voltar e olhar. Então, Aham. essa é uma dica legal para quem, por exemplo, eu vou ensaiar uma apresentação que eu vou fazer para o investidor, ou quero, né, uma palestra, alguma coisa que eu vou fazer, grava e assiste. Porque a gente consegue perceber o que que tá legal, o que não tá legal. Não precisa de grandes técnicas, né? Talvez a grande técnica é a observação. A autoobservação, seja através do vídeo, seja, né, através desse olhar, né, que a gente tem Esse olhar aqui, o nosso externo Big aqui. Brother, exato, É. nosso Big Brother interior. Isso faz já toda a diferença, toda a diferença. Dizer então que italiano já nasce com vantagem, né? Já fala com as mãos, assim. Mas é um processo mesmo. Eu gostei dessa dica do gravar, né? Eu lembro que há muitos anos atrás eu fiz isso, antes mesmo de gravar para o YouTube, aquelas dinâmicas, né, de comunicação. Eu lembro Uhum, que, cara, nossa, que diferente, né? Às vezes você não se percebe se você não tem essa visão externa, uhum, assim. E nos treinamentos que você dá com as pessoas uhum. que passam, né, no seu treinamento, quais são as principais dificuldades que aparecem deles? É muito sobre mão? Como que tem aí por trás? É. Não, na verdade, quando vem, normalmente vem assim. Ah, eu dou uma ideia e aí outra pessoa fala a mesma coisa de um jeito diferente e todo mundo fala: Nossa, era Nossa, isso. Aí você fala: Mas eu acabei de falar, gente, ali, tempo a ideia é atrás. minha. A ideia é minha, exato. Quanto as pessoas, por exemplo, terem um produto, um serviço, às vezes muito melhor e as pessoas pagam muito mais caro por um outro serviço de uma outra pessoa, e tudo mais, né? Isso seja, se eu estou dando de uma empresa, outra pessoa ganha uma promoção e tem menos qualificação, talvez, quanto dos produtos e tal. A outra vem em relação à a confiança. Então, assim, seja eu estou gerenciando um time e aí eu quero construir uma relação de confiança, sinto que tem uma perda de confiança ali, eu não consigo me fazer entender, as pessoas não são tão engajadas, proativas ali. Normalmente vem com esses três cenários, porque a gente não é também tão treinado a entender, né, assim, que, por exemplo, o impacto que a linguagem corporal das minhas mãos tem na Aham. confiança, na credibilidade, no quanto a pessoa vai dar valor para aquele meu serviço, para aquilo que eu estou oferecendo, né? Então, em geral, vem mais são essas as dificuldades, e claro, das pessoas que daí são mais concretas em relação à comunicação, do tipo, fico nervoso para falar em público, né? Ah, preciso me apresentar, fazer coisas, né? Apresentar um projeto e tal, e parece que eu vou morrer por dentro para fazer. As pessoas até dizem que eu faço bem, mas por dentro eu estou morrendo.
Então, acho que é mais ou menos por aí que vem, assim. Tem coisa que é mais pragmática, assim, né? Mais preto no branco, né? O nervosismo e tal, que dá para dar dica, né? Mais direto, assim. Agora, Uhum, o do tipo, não consigo me fazer entender, né? Como eu, como dono da empresa, me comunico com os funcionários, né? De uma forma que eles estejam no mesmo barco e não só uma relação de chefe. Isso é mais difícil, né? De ser trabalhado. aham. Exato, porque aí a gente precisa ir em várias camadas, né, da comunicação. Porque quando a gente traz, que nem eu falei anteriormente, né, que o nosso cérebro faz o julgamento lá, se eu posso confiar ou não naquilo que você está me dizendo, isso é uma construção de confiança. Então, todo momento que eu estou me comunicando com aquela pessoa, eu estou reforçando ou eu estou distanciando para que essa relação de confiança aconteça. É claro que as atitudes, né, dizem muito, né, a ser coerente com aquilo que eu estou falando, né, e agindo. É claro que tudo isso é uma construção, mas a grande maioria dos problemas tem em ser mal interpretado ou criar resistências desnecessárias por causa da forma da comunicação. Eu sempre parto do pressuposto que qualquer informação, qualquer coisa pode ser dita para uma pessoa e ela vai ser bem recebida ou não, dependendo da forma. Pode ser a pior notícia possível. Então, aí a gente vai entendendo o impacto que a comunicação tem nessa construção de confiança, no se fazer ser entendido e tudo mais, né? Né? E comunicação, ela é chave, né? Acho que independente da área que você tá, do momento que você tá, né? Você precisa se comunicar com outras pessoas, né? Aham. É isso. Então, é sobre como você desenvolve isso, né? Você tem consciência do que você precisa desenvolver e trabalhar para desenvolver. Até fazer um exercício aqui. Quem está assistindo o vídeo, quiser deixar nos comentários também as dificuldades que vocês têm, né, de comunicação. A gente, independente do que vier aqui, a gente pode voltar e gravar um vídeo também sobre essas dificuldades que aparecerem aqui da turma, né, dos pequenos empreendedores que estão querendo, que têm dificuldade ali no dia a dia, né, para Uhum. vender o produto. A gente pode fazer um wrap-up disso, mas acho que para mim fica muito sobre esse processo, né, de autoconhecimento e de se jogar, assim, né, puta, enxergar as suas dificuldades, as suas áreas de oportunidades de melhoria ali, de comunicação, Uhum. grava, né? A dica que a Thaís deu aqui, grava, assiste você depois também e se desenvolve, né? Uhum. Exato. E para as pessoas que também são mais introvertidas como nós, né, uma boa ferramenta de conexão também são as perguntas, né? Porque quando a gente faz perguntas e se interessa verdadeiramente pela pessoa que está ali do outro lado, tanto a outra pessoa se sente ouvida, quanto você consegue saber mais sobre ela, inclusive sobre as necessidades, os interesses dela, quanto do que você de fato ir lá já apresentar o seu produto, o seu serviço, daquilo que você, só porque você acha maravilhoso, né? E quando você para e presta atenção, você consegue falar a linguagem do outro. Isso Uhum. num feedback, isso quando eu estou vendendo porque quando eu estou fazendo um feedback, de uma certa forma, eu estou vendendo uma ideia, né? Quando eu estou apresentando um projeto, eu estou vendendo uma ideia. Quando eu estou apresentando um serviço, um produto, eu estou vendendo um serviço, um produto. Então, eu conseguir falar com o outro na linguagem do outro, talvez é a grande chave da conexão. Não é com a nossa linguagem, né? É com, né? Mas Convencer. isso é sobre, não é sobre se moldar ao outro, né? É assim, é sobre entender o outro e se comunicar com ele, né? Como que é? Aham. É isso, É, né? eu não acho que é se moldar, mas é se adaptar. No sentido assim, eu posso achar, por exemplo, a parte do autodesenvolvimento que vem a partir do corpo, por exemplo, fantástico e achar que absolutamente todo mundo precisa disso, porque é isso que vai fazer ficar todo mundo bem e tal, mas a pessoa está vindo com uma demanda assim.
as pessoas não estão me dando ouvidos. E Aham. até eu chegar na raiz, que talvez seja a autoconfiança, e aí, é assim, é um caminho gigante. E se eu já tento enfiar ela aqui, sem ela percorrer esse caminho junto comigo, a gente está na mesma página, eu perco uma grande oportunidade de conexão. Eu não estou sendo empática com ela, que eu estou aqui no ponto da jornada e ela está aqui, né? Então eu posso vir até aqui e falar, ó, é esse, né? Esse é o caminho, essa é a construção. Então, para mim, empatia é a gente conseguir adaptar aquilo que eu tenho de uma forma que o outro entenda. E aí, pode ser que o outro não queira, pode ser que isso aconteça, né, vários cenários possíveis, mas a gente teve a compreensão. A gente pode não ter a concordância, mas a gente teve a compreensão. E só com a compreensão a gente tem a oportunidade de uma conciliação, né? De uma negociação e tudo mais. Anotem aí, @euthaís. Tem várias dicas lá, assim, dicas práticas. A gente tentou fazer esse papo aqui ao mesmo tempo conceitual, né, mas também super prático para vocês extraírem aqui no seu dia a dia já, né? Amanhã, hoje mesmo, pra vocês conseguirem já mudar um pouco, né, o seu jeito de comunicar, mas putz, reforço aqui, né? Vou passar até para a Thaís dar uma última dica aqui que ela possa dar para vocês, mas a minha provocação aqui é se joguem, né? Assim, vai ter frio na barriga, o processo não é fácil, né? Mas ele é, depois que você olha para trás, né? É gostoso ver a evolução. Assim, falei do Uhum. exemplo do meu particular, né? Do meu primeiro vídeo no YouTube que vocês vão ver daqui a pouco também como que era, da Thaís também lá no começo, mas é sempre sobre evolução, né? E sobre se estar disposto a aprender, assim, na jornada. Uhum. Sim, não, total. E você falou aí uma última dica, né? A gente falou tanto da linguagem das mãos, né? Só para tangibilizar um pouco isso, quando a diferença que tem quando a gente se comunica, mostrando mais as palmas das mãos, por exemplo, do que quando a gente se comunica mais apontando o dedo, Olha, quando colocaram o mesmo palestrante para fazer a mesma palestra, só mudando como ele se comunicava com as mãos, eles conseguiram comparar aí como as pessoas recebiam aquilo. E aí, quando mostrava a palma das mãos, 80 e tantos por cento dos feedbacks eram positivos. E quando ele usava mais apontando, além de cair para 32% os feedbacks positivos, teve um monte de gente que saiu no meio da palestra. Então, assim, mesmo conteúdo, o tudo igual, mesmo. só muda a mão. Exatamente. Então, pensem nisso. Quando eu falei lá de olhem para suas mãos, gente, se vocês ajustarem as mãos de vocês, já vai fazer uma diferença gigantesca. É sensacional. Então, não vou fazer assim, né? Se inscreva no canal. Não, jamais, É, jamais. faz assim, pode ser Boa. assim. Vou fazer. Obrigado pelo Se papo, inscreva aqui. pelas dicas. Espero que quem assistiu aqui a gente também tenha gostado e consiga usar, né, isso no dia a dia deles. Deixem aqui suas dicas também, suas dúvidas, né, aqui nos comentários também. A gente se vê num próximo vídeo. Obrigado, Thaís. Imagina, eu que agradeço. Aguardo aí as perguntas de vocês. Estou super disponível para poder aí também compartilhar, responder. Podem me procurar no Instagram também com dúvidas em particular. Enfim, estou aí à disposição. Obrigada mesmo, Daniel, e a gente segue aí ajudando cada vez mais aí os nossos queridos empreendedores. Boa. Não deixem de acompanhar ela também. Tem curso da Thaís também sobre isso. Se você quiser se desenvolver, super Uhum. indico também para essa jornada de comunicação de vocês. Combinado. É. Obrigada.